mundo que é responsável por uma criança sabe o quão difícil é educar, né? É um processo diário, é exaustivo e é repetitivo e que a gente vai vendo aos pouquinhos o resultado disso, né? Então, para conversar sobre esses seres especialíssimos e também as principais dúvidas e medos dos adultos, eu recebo aqui no Ver Mais a psicóloga Laís Sudati. Educar, a gente pode falar que é um dos atos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, prazerosos que todos os adultos que convivem com uma criança têm que passar? Eu acho que é muito desafiador. E eu falo para ti enquanto psicóloga, né, que trabalha com infância e enquanto mãe também. Eu acho que o maior desafio é que a gente traz conosco nossos modelos parentais também. Né? Eu acho que no educar tem algo teu, né, tu enquanto pessoa, e o que tu aprendeu como mãe, né, que isso é herdado, né, da tua criação. Eu acho que é aí que mora a grande dificuldade, né, aquilo do mundo interno mesmo, né, aquilo que está dentro de nós. Eu sempre brinco que é aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, porque quando a gente convive, todo dia a gente faz a mesma, né? Parece que fala as mesmas coisas. Mas esse processo de repetição também é necessário, porque cria um hábito e as crianças aprendem um pouco através desse processo que a gente faz todo dia, vai tomar banho, escova o dente, ela mochila, bababá. Com certeza. E o que tu diz é uma coisa muito linda, porque o processo terapêutico, ele é pautado do repetir para elaborar. Nós repetimos até elaborar. Então, e na vida, na rotina, é a mesma coisa. Estamos sempre repetindo até que uma hora vai dar certo. Qual que é a principal queixa, entre aspas, dos pais ou os responsáveis quando o assunto é a educação dos filhos? Tá. Então, acho que são 2 pontos importantes a gente falar. Queixas tem diversas, tem todos os tipos de queixas, mas tem algo por trás da queixa, que é o ideal. Né? O ideal, o filho ideal, como que eu gostaria que toda essa maternagem ocorresse, como que eu gostaria que o meu filho fosse. Então, é a partir daí que aparecem as queixas. Uma idealização que os pais fizeram do meu projeto de filho. O filho não corresponde. Não. E não vai corresponder, porque a criança é um sujeito diferenciado dos pais. Ele está herdando, sim, através do ambiente, da condição genética, mas ele é ele. Ele é ele. E ele vai se apresentando. E os pais vão se assustando. Pois é. E aí o projeto de filho vai para água abaixo. E aí começam as queixas. E aí eles nos procuram no consultório. Para tentar, mas eles procuram para quê? Para tentar entender o que fazer ou para ver se tem uma fórmula mágica para que aquele filho apareça? Eu acho que os dois, né? Eu quero compreender o que está acontecendo com o meu filho, né? Aí um ponto legal, né? Eu quero compreender o que está acontecendo. Ou, por favor, dá um jeito no meu filho. Dá um jeito como, gente? O que está acontecendo, pois né? Porque eu acho que nós que somos pais aí dos anos 2000 para cá, a gente vai vendo que as crianças são bem diferentes do que a gente era quando a gente era criança. Agora elas têm mais autonomia, né? O que é muito legal. Tem o seu pensamento e tudo mais. E aí, muitas vezes, essa autonomia, em algum momento, choca. Porque não está fazendo o que o pai e a mãe quer. Né? Sim. A primeira reação, qual é? Um desespero? É um uau, o que eu faço? Sim, e sabe que quando tu fala de autonomia, e aí fazendo um link aí com a infância, que são a queixa dos pais ali em relação às birras, né? Meu filho se joga no chão, vou no mercado, então ele não quer mais nada, ele quer tudo, ou não quer usar essa roupa. E aquelas tempestades emocionais que a gente chama, né? Mas é que assim, chega uma certa idade, um certo período do desenvolvimento da criança, eu diria ali entre 3 até 5 anos mais ou menos, que a criança começa a estabelecer os processos de autonomia. E aí então, a mãe que até então correspondia, era o olhar, era responsável, mostrava o mundo para a criança, isso é tal coisa, meu filho, carregava a criança, ela servia. O filho começa a dar sinais de que ele também gosta de coisas diferentes e que a mãe não consegue dar conta de tudo. Esses são os processos de autonomia, de desenvolvimento. Só que os pais acham que eles podem fazer tudo ainda pela criança e que aquilo que a criança quer não está legal, né? Porque não está legal para o pai e o pai não queria aquilo. Porque fazer às vezes é um pouco mais fácil. O nosso papel, então, nesse processo do aparecimento de autonomia dos filhos é acolher, conversar, aceitar
existe um limite, pode tudo? Ah, não, então ele está querendo autonomia, ele quer sair desse jeito, eu vou deixar? Ou a gente já começa a conversar, já tenta negociar? Como é que fica isso? Eu acho que tudo isso que você falou, sabe? A gente vai amparando a criança e vai dando os contornos, né? Para aquilo que ela está nos sinalizando. Por exemplo, tudo bem ela escolher a roupa. Claro que existe uma certa coerência, porque está frio. Não vai deixar a criança sair de camiseta para aprender, né? Mas às vezes tu vai ter que ceder, né? Para que a criança se depare com o frio, com as necessidades dela também. Ah, entendi. Entende? Tu não vai lá dizer assim, você vai passar frio, né? Essa criança também precisa sentir frio, sentir calor, ter consciência corporal. Tu entende que tu vai dando os contornos nesse desenvolvimento, tu vai abrindo os caminhos para que a autonomia aconteça. Antigamente, quando não tinha internet, a gente ficava muito em cima dos livros. E muitos pais, infelizmente, perderam um pouco dessa história de contar a historinha à noite, antes de dormir. Então, essa proximidade e esse incentivo, principalmente a leitura, ajuda bastante no desenvolvimento das nossas crianças? Com certeza. A leitura, ela estimula a criatividade. E a criatividade não é o ser criativo e pintar alguma coisa diferente. É poder construir narrativa, ser criativo na tua vida. Quando a gente fala em leitura, não necessariamente tu precisa estar lendo um conto para a criança, o que também é muito produtivo. Geralmente quando são pequenos, antes de dormir, é aquele momento de aconchego, né? Sim, mas o que eu acho lindo e que eu oriento muito é as narrativas da própria história da criança. É a hora que tu deita e tu conta a tua história. Tu, enquanto mãe, conta lá como era com os teus avós, vai dando uma entonação e vai criando, e a criança vai imaginando, Isso é muito lindo. Isso é trabalhar a linguagem da criança. Então, eu acho bacana, super legal. Que é muito legal mesmo. A criança, às vezes, inventar as próprias histórias, né? Que aí tu vê também como é que está o desenvolvimento. Agora, vamos para um assunto que provavelmente você já falou que passa, que muitos pais passam, e que é o lance da birra. Tem aquela birra que a gente sabe que é uma birra mesmo, que às vezes parece que é para provocar. Não vou, não quero e não vou. Tem aquela de se jogar no supermercado. Nesse momento que a gente está com a cabeça quente, né? Que eu aqui sou totalmente contra qualquer tapinha, qualquer tipo de violência contra a criança. Como é que a gente mantém a cabeça no lugar e se encaixa no perfil, eu sou adulta e ela é criança, e não o contrário? Então, assim, tudo é caso a caso, né? A birra, a tempestade emocional, ela ocorre ali na idade mais ou menos que a gente conversou, 3 anos, 2 anos, 5 anos. Só que ela também te informa alguma coisa, algo que não está bem. Tá? Às vezes os pais, quando acontece a birra, a tempestade, os pais gritam mais alto que as crianças, né? Isso acaba provocando um maior desequilíbrio emocional. O ideal, tá? Pensando assim no cenário positivo, tá? Essa mãe validar a emoção da criança. Por exemplo, o que essa criança está sentindo? Filho, está com raiva? Filho, está com ciúme? Filho, isso está com dor? Isso é medo? Isso é validar as emoções, que tu vai estar organizando essa criança, entende? E quando ela chora, ela grita, ela está exteriorizando aquilo que ela não consegue organizar emocionalmente. Então, e isso serve para qualquer idade, validar, por exemplo, a gente fala geralmente dessas, não é birra, é tempestade emocional, quando são pequenos, mas quando chega ali nos 8, 9, que já conversa contigo de igual para igual, que tu fala alguma coisa, discorda, tu pede, não faz... Tá. Também dá para ser, olha, de igual para igual, vamos conversar sério aqui agora. Rola, dá essa chamada na chincha ali, Tá. Situar? Pensando no cenário legal, né, que as coisas estão... Eu gosto que o dela é tudo no cenário, ela sempre pensa no cenário legal. Porque tem toda uma influência, né? Então, a gente está falando de uma forma generalizada. Tá. Eu diria que o nosso papel, enquanto pais, é suportar, tá? É sobreviver. É isso que a criança, independente da idade, ela acaba te confrontando, sabe? Ela quer te destruir, né? Entre aspas, ela quer te tirar o equilíbrio. Tu suportando, sobrevivendo, é isso aí. Entendi. Tá? A gente precisa suportar. E isso não só para criança pequena, não só ali com criança maiorzinha de 8 anos, mas na adolescência também. Que tá? Às vezes o suportar, inclusive no consultório, tem momentos em que a gente também passa por essas experiências e o fato de eu estar ali suportando, não me desconstruindo,
Esse já é o trabalho Entendi. terapêutico, entende? Porque a criança, quando ela faz quando ela atua, né, dessa forma inadequada, seja na infância, lá com 8 anos ou na adolescência, se ela te desconstrói, se ela vê tu desmoronar, Entendi. então a gente está indo para um outro caminho que é muito pior. Então, Entendi. suporte. Não está conseguindo suportar? Em todas as situações. Não, então, né? Porque chega um momento que a gente sabe que, assim, às vezes não é nem alguma coisa que a criança fez, alguma coisa com você, pediu para fazer um negócio, não fez, tu vai e desmonta. Eu falo, uma vez eu desmontei. E eu pensei, meu Deus, eu vou ser menos mãe por isso. E eu fiquei muito impressionada porque a minha filha me acolheu. Aí eu acho que na cabeça deles também, tipo, gente, ela é humana também. Porque imagina que as crianças têm essa visão, que os pais são super heróis, né? Enxergar em algum momento que somos humanos também, que temos sentimentos, ajuda? Aí, então, eu volto um pouco naquilo que a gente conversou sobre as narrativas, que é o momento em que tu conta pro teu filho que tu também te sente triste. Sabe, filho, teve uma vez lá quando aconteceu, aquele dia eu senti medo. Teve uma certa vez que eu senti raiva. Entendi. Tu entende? E aí, então, essa criança vai te conhecendo. Então, são coisas que a gente vai relacionando. Tudo bem tu ficar triste, tudo bem sentir raiva, tu pode falar isso para a criança. Inclusive, deve, porque é através da linguagem, do falar, que a criança vai se organizando emocionalmente. Porque, senão, o não dito fica tudo a serviço da imaginação da criança, da fantasia imatura dela. Entendi. Tá? Então, no geral, para a gente fechar esse papo aqui sobre educação, o conselho, porque eu estou muito nessa de conselhos e recados, que tu daria para os pais e mães que muitas vezes vão deitar e pensam assim, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. O que tu diria? Eu acho que, assim, a culpa, ela vem a serviço de alguma coisa, ela vem te sinalizando que há possibilidade de tu reparar aquilo que tu não fez, talvez, tão bem. Sempre há possibilidade da gente reparar algum erro. Sim, a culpa nos auxilia nisso. Às vezes, existe talvez, assim, uma frase muito romântica, às vezes do Instagram, né? A culpa é das mães não se culpe. Mães, se culpem, conte o erro, dá tempo de reparar. A primeira infância está aí para a gente fazer tudo o que a gente puder. Depois, né? Depois, ela que sempre vê tudo no cenário bom. Quando ela fala depois, vamos escutar. Laís, muito bom sempre te receber aqui. Tu passa uma tranquilidade, uma coisa que realmente as coisas estão indo bem. Muito obrigada pela tua presença.